Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você sabe qual é o motivo da vinda de Jesus? Você entende? E você se sente privilegiado por conhecer a Jesus, testemunhar e glorificar a Deus por isso? Maria, Zacarias e os pastores foram privilegiados porque eles foram os primeiros a receber o anúncio do nascimento e para ver e testemunhar o nascimento de Cristo, os anúncios do nascimento do Rei. Vamos ter gratidão e louvor a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo e pela sua obra. O anjo tinha uma notícia maravilhosa para todo o povo, mas poucos foram os que se alegraram com ela. E ainda hoje, poucos são os que se alegram, que realmente se alegram com essa notícia. Mas aqueles que têm recebido essa notícia experimentaram a alegria indizível e cheia de glória, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, versículo 8. Por todo o Antigo Testamento existem profecias sobre o caráter e a missão do Filho de Deus. E desde o Antigo Testamento, Deus fez muitos anúncios sobre o nascimento do seu Filho Jesus. E a revelação do caráter e da missão do Messias foram também dadas no Antigo Testamento. Porém,
As maiores profecias nesse sentido foram feitas pouco antes do nascimento de Jesus. Foram feitas para Maria, Zacarias e também aos pastores na noite do nascimento de Jesus. Vejam bem, passaram-se muitos anos, quando o Antigo Testamento termina em Malaquias. E entre Malaquias e Mateus há um espaço enorme de tempo, uns 400 anos pelo menos. Parecia que Deus estava em silêncio, mas Deus estava trabalhando, soberanamente regendo todas as coisas para o nascimento do seu filho Jesus. E nesse período de 400 anos, mais ou menos, não houve visão, não houve profecia, não houve anjo aparecendo. O anúncio a Maria é o que acontece nesse texto de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 38. O Gabriel aparece, o anjo Gabriel. Esse Gabriel aparece na Bíblia muito tempo atrás, antes dele aparecer a Maria, muitos anos atrás. Ele apareceu nos tempos de Daniel, como trazendo uma resposta para a oração que Daniel estava fazendo. Daniel 8, versículo 16, fala assim: e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E no capítulo 9, versículo 21, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então esse mesmo anjo que apareceu a Daniel muitos anos atrás é o mesmo que agora Deus envia para fazer um anúncio a Maria. Ele foi responsável também pelo anúncio a uma prima de Maria, a Isabel, que essa Isabel teria também um filho e que se chamaria João Batista. E o anúncio a Maria, porém, sem dúvida, foi a maior missão de Gabriel. Foi a maior missão que aquele anjo teve. Gabriel, quando chegou, apresentou-se a Maria, ele a saudou, chamando de muito favorecida, indicando assim o privilégio alto concedido a ela de ser aquela que geraria o próprio Filho de Deus. E o anjo Gabriel continuou falando para Maria, conversando com ela, falando: não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, no versículo 30. E no versículo 31 ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E Mateus, lá no capítulo 1, versículo 21, Mateus
nos informa, mostra que por que ele receberia esse nome Jesus. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus receberia esse nome porque de fato seria o Salvador do seu povo, dos pecados deles. Isso nos leva a pensar que não foi à toa, não foi de maneira aleatória que esse nome foi escolhido. O nome de Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel, realmente, claramente mostra a missão e mostra quem seria aquela criança. Mas o anjo continua falando. Nos versículos 32 e 33 do capítulo 1 de Lucas, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O Antigo Testamento anunciou o Messias, a vinda do Messias, que seria chamado Filho de Deus e que se assentaria no trono de Davi. E aqui o anjo confirma a identidade do menino que nasceria de Maria como o Messias prometido. E vemos também nessa promessa do anjo de um reino sem fim sobre a casa de Jacó. Essa era uma promessa no Antigo Testamento, que até o nascimento de Jesus não havia se cumprido e nem sequer parecia que iria se cumprir, porque foram mais de 400 anos sem nada, sem nenhuma visão, sem nenhuma revelação de Deus, sem nenhum anjo aparecer. E agora chega Gabriel e anuncia a Maria, ele será filho de Deus e se assentará no trono de Davi, seu pai. Agora sim, essa profecia, o anjo mostra que essa profecia seria cumprida integralmente, ou se cumpre de maneira total, plena, na pessoa de Jesus Cristo. Mas Maria tem uma dúvida, um questionamento, não uma dúvida quanto à promessa, quanto o que Deus podia fazer, sobre aquilo que o anjo estava falando, mas uma dúvida natural dela como mulher jovem. E ela pergunta ao anjo como isso poderia acontecer, que ela, uma jovem não casada, sem relacionamento com homem algum, como que ela poderia conceber um filho? E o anjo esclarece a ela. Maria já estava, de uma certa forma, comprometida com José, praticamente já era considerada esposa de José, mas ainda não estavam vivendo juntos como marido e mulher. Então ela tem essa dúvida, eu vou me casar ainda com José, mas como que vai ser isso? Eu ainda não conheço homem algum. E então o anjo explica para Maria no versículo 35 do capítulo 1,
de Lucas, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Jesus não nasceria pelo modo comum no qual assim todos nós nascemos, da conjunção carnal de um homem e de uma mulher, porque Jesus seria um homem, sim, mas diferente, sem pecado. E de alguma forma miraculosa, Maria conceberia do Espírito Santo de Deus, que a envolveria com poder e realizaria em seu ventre a fecundação e o nascimento de uma criança. E essa criança, este ente santo, como diz o anjo Gabriel, este ente santo, nas palavras de Gabriel, realmente seria chamado com todo direito de o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador.